Opa pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Thales Augusto Oliveira, do seu canal Profital, professor Thales Augusto Oliveira. Vamos à continuidade das nossas aulas voltadas para a história do Rio Grande do Norte. Bem, quando nós falamos sobre história do Rio Grande do Norte, nós estamos falando em história local. E já falamos em aulas anteriores que a história local, em muitos momentos, é desvalorizada por um simples fato: a conjuntura atual, o Enem, a não mais continuidade das disciplinas como a economia do RN e também cultura do RN na rede pública e também rede privada de ensino desde 2014. Nossa última aula foi voltada para a pré-história do RN, de onde nós vamos partir e dar continuidade, ok? Mais uma vez, falo e peço que lembre, nós estamos tendo nossas aulas baseado no livro História do RN para Iniciantes. Um livrozinho simples do seu amigo Thales Augusto. Vocês podem baixar gratuitamente, tem um link aí, já voltado para facilitar a vida de vocês, a minha, a nossa, em relação ao conhecimento de história local, beleza? O livro está disponível em PDF, vocês podem achar em sebos também. Só acho mais difícil, não mais foi vendido, e eu resolvi deixá-lo disponível para todos e todas que quiserem compreender, conhecer um pouco da nossa história, beleza? Então vamos lá. Quando nós falamos pré-história do RN, eu já falei algumas vezes que temos que entender o seguinte: a história do RN está inserida dentro da história do Brasil, que por sua vez está inserida na história geral. É interessante que nós tenhamos um conhecimento geral, nacional e local para o melhor entendimento da nossa história, para o melhor entendimento do nosso movimento, enquanto seres históricos, enquanto construtores dessa identidade, dessas identidades, beleza? A pré-história, não necessariamente como a história europeia, ou a história geral, como queiram, uma eurocêntrica muitas vezes, ela compreende o início da história a partir da invenção da escrita, ok? Mas não é bem por aí nosso parâmetro. Quando nós falamos em pré-história, usamos esse termo muito mais em termos didáticos, não em relação a ser maior, menor, mais importante ou menos importante, beleza? Inferior, superior. Não, não. Nós temos essa ideia de pré-história enquanto marco de mudanças. Mesmo assim, muitas vezes a mesma seria de forma preconceituosa. Por isso que é mais interessante usarmos o termo povos que não usavam escrita, povos que tinham exatamente uma cultura própria, ou povos ágrafos. Ágrafos, esse A de negação da grafia. Ágrafos, ou seja, sem o uso da escrita como nós usamos. Os povos que aqui viviam tinham formas diferentes de viver, é fato, e é bom que nós lembremos de um conceito até mesmo da sociologia, quando temos também na filosofia, os modos de produção. São vários, quem lembra do ensino médio, ensino fundamental, que eram os modos de produção comunista primitivo, o modo de produção asiático, escravista, feudal, capitalista e comunista. Claro, essa é uma análise marxista no sentido geral. Mas é um marco interessante para termos essa análise. Por quê? Os povos que aqui viviam tinham uma cultura própria de ser. O modo de produção comunista primitivo ou coletivístico ainda comunal fazia com que a produção, a caça, a pesca fosse dividida entre todos. Ou seja, uma sociedade mais igualitária. Não é uma sociedade comunista, não é bem assim. Vamos pensar que havia necessidade entre eles de dividir aquilo que eles caçavam, pescavam, coletavam. E essa ideia da pré-história, dentro da nossa história local, lembremos a história do Brasil, a história do RN, especificamente, os povos aqui viviam num estágio diferente dos povos que nós tínhamos em outras regiões do continente americano. Os astecas, incas e maias tinham um desenvolvimento muito, muito superior ao nosso. Quando eu digo na produção de seus alimentos, na construção de, inclusive, pirâmides, e até dentro daquilo que nós chamamos de desenvolvimento científico, se nós pudermos usar um pouco disso, atrelados à religião. Não era muito diferente no sentido das ideias religiosas desses povos para conosco. Claro, o desenvolvimento que eu acabei de falar eram diferentes, econômico, social, até mesmo arquitetônico. Mas nós tínhamos aqui no nosso estado um politeísmo, como falado no slide, onde praticavam a magia e a guerra. Esse politeísmo se dá a partir da crença em vários deuses, vários. E não só isso, como também quando pensamos que havia entre eles o que a prática da magia é uma moto. A vida amadora é interessante, deixa eu falar, mas dá para entender, dá para ouvir. Então, havia esse desenvolvimento dentro de vários grupos, vários deuses que eram pensados. Praticava magia, nós falamos inclusive na aula anterior sobre o uso de quê? Sobre o uso
do ramo, ainda hoje, na ideia da pagelança, das rezadeiras, que nós temos em muitos locais do nosso país, especialmente em regiões mais dos rincões, mais voltadas à parte ligada ao não urbano, ao rural. E cidades pequenas também. Não que não haja em cidades maiores, claro. E a guerra. Lembramos que os nativos não eram nem os santos, mas também não eram demônios. Aquela ideia de Rousseau, que o homem é pura, a sociedade corrompe, vamos devagar. Era praticado a guerra, já que eles buscavam, a partir daí, tomar terras dos seus inimigos. Havia uma variedade grande de nativos, por sua vez, até de costumes. Entre outros costumes era a poligamia, o casamento entre alguém com vários parceiros. Tinha poligamia e tinha poliandria, então a mulher tinha vários parceiros. Estamos falando em casamento, não algo promíscuo. Apesar do que a ideia de religião, a ideia de pecado, ela é europeia, ela é cristã, ela é judaica. Vamos ter cuidado. Essa ideia dos prazeres. Chico Buarque chegou a dizer, em uma de suas canções, que não havia pecado ao sul do Equador. Bem interessante essa ideia. Claro, em momentos distintos. Havia divisão também do trabalho por sexo, onde homens caçavam, pescavam e as mulheres coletavam alimentos. É bom que se diga também essa premissa, essa ideia no sentido geral, ok? Eram povos seminômades, por isso também a coivara, a prática de queimar o solo, queimar as plantas, melhor falando, para que a partir daí se criasse o quê? Se criasse a plantação, se criasse o cultivo de alguns tipos de plantas. A mandioca é uma das bases principais, o milho também. Lembremos que a coivara, a prática de queimar o solo, fazia com que houvesse, a partir dessa queima, uma espécie de adubo. Claro, com o passar do tempo, o solo também iria se desgastando bastante. A variedade linguística, a antropofagia, a ideia de alimentar-se da carne do seu inimigo. Lembremos o seguinte, antropofagia e canibalismo são distintos. Porque o canibalismo consiste na prática de alimentar-se da carne de alguém da mesma espécie para matar a fome. A antropofagia, eu sou católico, usar aquela ideia de retirar a força do seu inimigo. No caso do católico, o católico acredita que aquele pão e aquele vinho transformam-se no corpo e sangue de Cristo. É o que nós chamamos de milagre da transubstanciação. Mas não é o que cabe aqui em nossa aula. Mas eu quero que vocês entendam essa analogia, essa comparação, para que nós possamos entender que a antropofagia, homem, fagia, comer a carne do seu inimigo, era em busca de buscar ódio. Era a pretensão de retirar as forças do seu inimigo. Caçavam, pescavam e coletavam frutos. E as culturas do pesca, nós, até na aula anterior, nós costumamos falar um pouco, né? Falamos, inclusive, no Lajeado de Soledade. Nosso estado é muito cheio de culturas do pesca. O professor Valdeci, ele fez uma análise muito grande com isso. O professor Elano também. O professor Valdeci, que é da UEM, o professor Elano, da rede pública de Parnamirim, um amigão que eu tenho, ambos. Gente boa, os dois. Aqui nós temos as pinturas, como foi falado anteriormente. A da esquerda é uma pintura ligada à Serra da Capivara, no Piauí, e a da direita é da parte do Lajeado de Soledade, em Apodi. Na aula anterior nós até falamos bastante sobre as pinturas do pé, seus significados ou possíveis significados. Nós temos duas pinturas da época aqui, da expansão marítima e também, se não falo a memória, da época de Maurício Nassau. E essas imagens nos mostram as diferenças culturais que havia. Da esquerda, que vocês notam no seu vídeo, temos aí uma nativa já vestida. Lá ao fundo nós temos uma casa. A vegetação, inclusive, você pode notar que é com bananeira, mais doméstica. E da sua direita não, nós temos uma nativa segurando em sua mão uma mão, um pé dentro do seu seixo, mostrando uma prática antropofágica, e a nudez. As plantas mesmo também nos aparentam serem bem ligadas à selva, essa ideia de civilizado, essa ideia de selvagem. Temos também preconceituosos. Temos aqui a universidade, nessa canção do Antônio Nobre, para entendermos como tínhamos tribos as mais variadas, e a prática da antropofagia aqui de Hans Staden, que inclusive foi manifesta depois de um escrito dele, era um europeu em solo brasileiro, não foi em solo potiguar, e depois passou inclusive a viver no imaginário quanto à história dos brasileiros, dos nativos, quanto a serem selvagens, sem cultura, sem base nenhuma. Claro que bem diferente disso. Turma, valeu. Peço a curtirem, peço a seguir nossas redes sociais